Dia novamente aos professores, professor Alexandre, professor Dornelas, nosso orientador Fábio, né? Obrigado pela oportunidade. Nós estamos iniciando a apresentação do nosso trabalho, que tem o título de Reaproveitamento de Energia Rejeitada para compensação do fator de calor sensível em split building. Os alunos, conforme já apresentados, Anderson, Carlos, Dagmar, Edson e Rodrigo. O professor orientador foi o professor Fábio Ferreira. Tá? Nosso trabalho ele foi uma montagem e dimensionamento de um protótipo, a montagem dele, a instalação e a coleta dos dados comparando o produto original com o produto alterado que a gente fez as melhorias, né? E tudo isso ele se deu ao observar um determinado ponto dentro da indústria, que são salas de metrologia, centro de processamento de dados, ou os famosos CPDs, né? Laboratórios físicos, químicos, mecânicos, eletroeletrônicos, salas limpas de diversas aplicações, né? Então, esses ambientes, eles têm algumas características, né? Normalmente são ambientes relativamente pequenos, né? Em comparação com a unidade fabril, né? Com a planta fabril da empresa, são ambientes pequenos. A sensibilidade à variação de temperatura ela é muito baixa, muito alta a sensibilidade, ela exige pequenas variações de temperaturas bem definidas, umidade bem controlada, temperatura também, né? E esse layout normalmente tem uma alteração frequente. Às vezes a linha de produção tem uma melhoria, tem uma mudança, a sala tem que sair daqui, vai para lá, e isso muda muito dentro do que a gente observa dentro da indústria, certo? Então, o projetista, ele, num sistema convencional, ele usa como recurso alguns pontos, né? Os equipamentos para climatizar essa sala e controlar a temperatura e umidade, eles são modulares, tem que ser modulares, fácil remanejamento, então não dá para criar grandes redes de água gelada, grandes infraestrutura para essas salas, porque elas normalmente têm, né, uma alteração aí de layout, alteração até de localização dentro da planta fabril, né? O projetista utiliza as capacidades mínimas possíveis para atender essa carga térmica. E como os equipamentos são tipo split, né, split building, self-contained, entende? Esses sistemas eles são normalmente de expansão direta, né? E isso faz com que o fator de remoção de calor sensível desses ambientes seja muito alto comparado à remoção de umidade ou calor latente, né? E aí um recurso que os projetistas e quem aplica esse sistema utiliza é a utilização de resistência elétrica para compensar esse alto fator de remoção de calor sensível, né? Ou seja, o equipamento tem a retirada de temperatura muito mais rápida do que a retirada de umidade desses ambientes. E para não ser muito rápida essa retirada da temperatura e forçar o desligamento do sistema e o descontrole total desses parâmetros, é normalmente utilizado banco de resistência para fazer a reinserção de calor lá dentro, né? Então, esse é o objetivo do nosso trabalho. Minimizar esse acionamento de banco de resistência através, né, do reaproveitamento da energia que seria rejeitada pelo condensador, ser inserida de novo no sistema. Então, o objetivo do nosso sistema, do nosso trabalho, é realizar o levantamento de carga térmica, estudo do circuito frigorífico, mensurar o consumo elétrico do sistema original, implantar as melhorias propostas, mensurar o consumo elétrico do sistema otimizado e aí fazer uma análise, né, do comportamento do controle de temperatura e umidade e das situações, além de fazer análise desse consumo elétrico aqui, ó, entre as duas, o sistema original e o otimizado, né? Então, para que a gente tenha uma ideia, né, que posteriormente vai ser bem mais explorada na apresentação do trabalho, aqui nós temos um sistema frigorífico original do equipamento, né, e aqui estaria o nosso sistema proposto, certo? Com a adição do trocador de calor auxiliar para minimizar o acionamento do banco de resistência. Bom dia a todos. Então, o ambiente onde a gente fez todos os testes desse nosso protótipo foi um almoxerifado, né? Com 22 metros e 15 metros quadrados, né? Com pé direito de 2,60, né? Utilizado, né? Foi um estoque, né? Iluminação que tinha era 3 lâmpadas de 30 watts. Quantidade de pessoas, uma pessoa, né? Trabalha em pé.
O telhado seria laje EPS, né? Sem cobertura, né? Paredes de alvenaria, sem janelas, né? Renovação de ar somente pela infiltração da porta, né? Na abertura ou pelas frestas, né? O ambiente onde está localizado é em Joinville, Santa Catarina, né? Com uma altitude de 4 metros de altura, né? Temperatura do bulbo seco interno foi de 23 graus, né? Temperatura de bulbo úmido foi entre 19 e 20 graus. Temperatura de bulbo seco externo foi de 29,9, conforme a NBR 16401, né? A temperatura de bulbo externo, né, foi de 25 pontos, conforme a NBR 16401-1. O equipamento elétrico, né, ligado no estoque, né? Pode passar, Rodrigo? Então, essas são as paredes que do nosso cálculo da carga térmica, né? A parede 1, a condução área, né, foi de 24.232 metros quadrados, que deu um fator U de 2,37. Parede 2, a condução a área foi de 6.830 de 6 metros, 838 metros quadrados, né? Fator U de 2,37. Parede 3, uma área de 16.926 metros quadrados, fator U 2,37. Parede 4, a área foi de 2,184, fator U foi de 2,37. Parede 5, condução também, foi de 7,306 metros quadrados, fator U 2,37. Parede 6, condução, a área foi de 4.654, o fator U 2,37 watts. O teto, condução foi da área, que é 22,15, deu um fator U de 2,29. Daí, irradiação, tivemos na parede 1 e na parede 6, né? E no teto que não tem cobertura, né? Que é somente a laje EPS mesmo. Então, voluntária sensível foi de 3.690 watts, né? Iluminação foi 44,3 watts, né? Infiltração, calor sensível foi 96,94 watts. Infiltração de ar latente foi de 91,82 watts. Pessoas sensível foi de 75 watts. E pessoas calor latente foi de 55 watts. Da carga total deu 4.054,01 watts, né? Isso deu em BTUs 3.824. Aonde a gente optou por um split dos 8.000 BTUs, né? Butim, para ser de fácil acesso, a questão da instalação de resistência e um trocador de calor adicional, né? Pode passar. Então, a lógica do funcionamento desse sistema, ele, como a gente já, né, explicou anteriormente, é reduzir o acionamento de banco de resistência para compensar o excesso de calor sensível removido pelo evaporador, né? Então, a gente dimensionou um trocador auxiliar, né? E é forçado o desvio do fluido da descarga do compressor por esse trocador auxiliar, né? Essa aqui é uma visão completa do sistema, onde a gente tem o compressor, a gente tem o condensador composto por um ventilador e o trocador de calor, temos o sistema de expansão original, que é capilar, e temos o evaporador, que ele está composto pelo trocador de calor do evaporador e o ventilador, né? Adicionado a esse sistema, a gente colocou o trocador de calor auxiliar, válvulas para direcionar o fluido refrigerante, que são essas válvulas, uma válvula de expansão eletrônica para otimizar também o funcionamento do equipamento, além do trocador de calor auxiliar. Então, o funcionamento, aqui é a legenda, né, do que eu acabei de apresentar, e funcionamento, por exemplo, do equipamento original, né?
Nós temos aqui o circuito original do equipamento, o compressor vai comprimir o fluido, né? Essa válvula on-off, a válvula solenoide, ela vai permitir, vai direcionar o fluido diretamente para o condensador, vai rejeitar o calor que foi absorvido no ambiente interno, e essa válvula aqui, ela vai liberar, vai direcionar o fluido para ele passar o fluido de estado líquido, passar pela válvula de expansão, perdão, pelo dispositivo de expansão, que é o capilar, né? Ele se vai expandir no evaporador e vai retornar para o compressor. Nós mensuramos o funcionamento de controle de temperatura e umidade nessa situação onde era acionado o banco de resistência, né? Aqui já foi utilizado a melhoria de válvula de expansão eletrônica, que, diferentemente do slide anterior, a válvula de solenoide, ela bloqueou a passagem pelo capilar, e a válvula solenoide aqui permitiu, direcionou a passagem do fluido no estado líquido pela válvula de expansão eletrônica. Então, esse é um circuito de refrigeração com válvula de expansão eletrônica. Tá? E, por último, quando necessário, nesse caso, né, quando o sistema precisava reinserir calor, né, em vez de acionar o banco de resistência, fechou-se essa válvula solenoide aqui para bloquear o fluido diretamente para o condensador, direcionando através da abertura dessa válvula 7.2 o fluido passar pelo trocador auxiliar. Então, esse trocador, ele reinseriu todo o calor que o evaporador absorveu através do próprio fluido refrigerante, né? E o fluido que não foi condensado nesse trocador auxiliar, ele terminaria de ser condensado no próprio condensador original do produto, retornando a expandir no evaporador. Então, mensuramos também o consumo elétrico e o nível de temperatura, como é que ficou a estabilidade de temperatura e umidade nesse sistema aqui, certo? Bom dia a todos, né? Após as mudanças feitas pela equipe no protótipo, ficou clara a necessidade de um novo dimensionamento de seus componentes, tanto do trocador de calor auxiliar, como das tubulações e dos componentes periféricos que foram usados, né? E alguns pontos vale a pena serem expostos. O fluido refrigerante utilizado nesse sistema de protótipo foi o fluido R22. A temperatura de evaporação é a temperatura de evaporação de 3 graus, dentro das 3 subdivisões da refrigeração de baixa, média e alta, ela está inserida dentro da temperatura de evaporação de alta. O superaquecimento útil utilizado pela equipe no evaporador foi de 6K, considerado, e o subresfriamento foi de 2. A potência do protótipo é de 5.300 watts, né? E, assim, pelo dimensionamento, a gente começou pelas tubulações, né? Aí a gente tem como parâmetro as velocidades que estão na unidade de metros por segundo da linha de sucção, como o Rodrigo está mostrando, da linha de descarga também, como o Rodrigo está mostrando, e da linha de líquido, né? E também temos o fluxograma da nossa alteração proposta para melhoria. Pode passar, Rodrigo, por favor. Levando em consideração o fluido refrigerante, a temperatura de evaporação, o superaquecimento, a gente utilizou o software da Danfoss, que é o Co-Selector da Danfoss, né? E alimentou o mesmo com os parâmetros, né? E a velocidade recomendada para esse trecho da tubulação frigorífica, que é a tubulação de descarga, é de 10 a 18 metros por segundo. O software, após ser alimentado, ele nos deu para a gente a tubulação no diâmetro de 3 oitavos. E a velocidade de escoamento do fluido nesse trecho da tubulação é de 14,14 metros por segundo. Se pegarmos a média ali de 10 a 18, ele vai estar dentro da média, né? Então, temos a menor perda de carga possível em utilizando esse trecho da tubulação. Pode passar, Rodrigo, por favor. Dando sequência ao nosso fluxograma, a gente chega na linha de líquido, né? A tubulação, a velocidade recomendada é que seja menor do que 1,5 metro por segundo. Alimentamos o software da mesma maneira e ele nos deu o diâmetro de 3 oitavos, ficando assim com a velocidade de 0,52 metros por segundo.
Vale a pena ressaltar que, como o Rodrigo, o meu companheiro, falou anteriormente, a gente tem um pré-condensador, que no caso seria o trocador auxiliar, né? E daí essa tubulação ela tem um acréscimo e vale a pena, na verdade, tem que ser mensurado todo esse lance da velocidade e do deslocamento. Por favor, Rodrigo. Chegamos, então, ao trecho da tubulação de sucção, né? A velocidade recomendada é de 4,5 a 20 metros por segundo. E após alimentar o software, ele nos deu um resultado de um diâmetro de 0,5 polegada. Esse diâmetro, sim, é diferente dos outros, né? Até pelo fato de a gente ter uma velocidade de escoamento diferente do fluido dos outros trechos, e a velocidade de escoamento nesse trecho da tubulação ficou de 13,79 metros por segundo, que também está dentro do aceitável, né? E esse trecho é um trecho crítico, né? Porque, assim, se por acaso a gente tem uma perda de carga muito grande, aqui a gente vai influenciar diretamente no rendimento desse protótipo, né? Por favor, Rodrigo, prossiga. O outro componente que a gente tem com a maior disposto no nosso protótipo, assim, seguindo o projeto, é a válvula solenoide. A gente pegou como parâmetro a velocidade de 10 a 18 metros por segundo, que é o trecho onde a gente tem 2 válvulas solenoides dessas instaladas. E fomos atrás da mesma solenoide no mesmo software do fabricante. Achamos uma solenoide que está dentro do aceitável. Ela tem, no caso, a velocidade, com essas solenoides instaladas na linha, a velocidade fica de 14,83 metros por segundo. A solenoide selecionada foi a EVR4, no diâmetro de 3/8. É isso. Então, bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui o processo da montagem do nosso protótipo. O processo da montagem do sistema contou com 3 frentes de produção, como o projeto elétrico, a montagem do quadro de automação e a aplicação das alterações esboçadas no circuito frigorífico e também a montagem do equipamento e os seus componentes. Temos aqui algumas figuras para demonstrar esse processo aí todo. Aqui temos a figura 4, que é os componentes. A gente separou os componentes e eles estão aguardando aqui a montagem do nosso equipamento. Essa foto podemos ver que reunimos o evaporador, a resistência, condensador, para iniciar a montagem do produto. Temos aqui também a figura 5, estamos desmontando a unidade condensadora para alteração do sistema. Aqui o equipamento está recebendo as alterações para a instalação das novas válvulas de serviço e alteração do nosso circuito. Temos aqui também a figura 7, que é a montagem de duto e a instalação do trocador auxiliar e o banco de resistência. Aqui estamos contando com adquirindo isso aqui é a figura 7, né? Aqui estamos montando o duto e a instalação do trocador auxiliar e o banco de resistência. Aqui nós estamos cortando o duto e adequando para ter um perfeito encaixe no nosso protótipo. Temos aqui também a figura 9, que é a curva de conexão com o equipamento. Temos também aqui a figura 10, do trocador de calor auxiliar e a face de acoplamento com o equipamento. Aqui nós podemos ver de frente como foi acoplado o trocador de calor. Temos também aqui a figura 11, que é a montagem do banco de resistência. Aqui nós acoplamos o banco de resistência no duto. A figura 12, que é a montagem do sistema completo. Aqui temos uma foto onde está exposta as válvulas solenoides e também as tubulação. Aqui é a expansão do equipamento, uma parte, né? Temos aqui também
a figura 13, que é a entrada de gás quente da descarga do compressor para o trocador auxiliar. E por aqui está circulando o fluido refrigerante do equipamento. A figura 14 é a vista lateral do duto de alojamento, do trocador auxiliar e banco de resistência. Aqui é onde foi acoplado o banco de resistência e o trocador auxiliar e também a resistência. Esse foi o processo da montagem do nosso split building. Pode passar, Rodrigo. Dagmar, acho que seu áudio está desligado, meu amigo. Desculpe. Bom, então vamos lá. Após a montagem do equipamento, a gente fez vários testes, correto? Então, com base no gráfico retirado pelo Citrad, esse gráfico que vocês estão vendo é o controle de temperatura e umidade com o sistema original. Percebe-se pela linha azul dele que o delta de temperatura ficou em torno de 2,6 graus e o delta de umidade ficou em torno de 4,5 graus. Pode passar. Essa é a amostra realizada com a melhoria do equipamento. Então, se percebe que a diferença de temperatura e umidade foi melhorada bastante, onde a temperatura ficou em 0,55% de delta e a umidade em 2,55%. Esse gráfico foi feito um gráfico de consumo antes da melhoria e pós-melhoria. Então, para embasar esse gráfico aí, vocês podem analisar no trabalho da página 75 até a página 85, todas as amostras que o grupo tirou, num período de 11, 12 amostragens, certo? E a barra de azul é o consumo dele em quilowatt antes da melhoria proposta, que dá quase 80 mil. A barra laranjada já é a barra de consumo dele, que dá em torno de 24.500, né? Após a melhoria, que daí já está funcionando com o trocador auxiliar. A diferença entre essas duas barras aí é mais ou menos 55 mil watts de consumo. Com isso, a gente pegou alguns gráficos para montar, algumas informações para montar umas tabelas. Então, vamos lá. A gente montou uma tabela do custo do consumo de cada equipamento. Para isso, a gente pegou o sistema convencional, que é o building com o banco de resistências, o sistema comercial, que é um equipamento fornecido pela Stux, certo? E o sistema proposto pelo grupo. Todos pelo mesmo período de teste de 12 horas, com o mesmo custo de eletricidade, a potência de cada tipo de sistema, né? A potência do sistema comercial a gente pegou na tabela técnica do fabricante. Aí a gente fez o cálculo da potência por hora, o custo do equipamento rodando por hora e o custo mensal de cada um dos sistemas. Então, se percebe que o sistema convencional ele tem um maior custo mensal, que dá 3.117,60. Já o sistema comercial, que é aquele sistema feito para isso, ele também tem um custo mensal um pouco alto, dá R$ 2.520. Já o sistema que o grupo propôs depois da melhoria, ele dá um custo mensal de 950, pelo fato de não ter o banco de resistência e conseguir aproveitar o calor, que seria a energia rejeitada lá para o lado de fora do condensador. Calculamos também o COP dos equipamentos, onde o sistema convencional ficou com COP de 1,60, o comercial 1,55 e o sistema que o grupo propôs a melhoria ficou com 2,57, que é o maior valor dentre eles. A gente fez um comparativo de investimento com o valor médio de mercado do sistema comercial, o sistema original e o sistema proposto pelo grupo. Então, se percebe que o sistema comercial ele é absurdamente mais custoso do que os outros dois. O sistema original é o mais em conta, porque é um split building com banco de resistências, né? E o sistema proposto fica entre meio, mas com uma diferença de preço um pouco maior que o original. Alencamos também a dificuldade de manutenção dos três sistemas, onde o sistema comercial tem uma dificuldade de manutenção mais alta, o sistema original é uma dificuldade baixa, porque é um ar-condicionado com banco de resistências, em outras palavras, né? E o sistema proposto, ele tem uma dificuldade de manutenção média, porque, além do original, tem a melhoria que o grupo propôs. Pode passar a slide, Rodrigo.
Com base nisso, a gente conseguiu fazer um cálculo de payback. Então, vamos lá. A partir do momento que se sai do sistema comercial, que é o sistema normal, convencional, aliás, e vai para o sistema proposto, ele gera uma economia no consumo de energia elétrica mensal de R$ 2.167 entre o sistema convencional e o proposto com a melhoria do grupo. Então, com base nessa economia, em mais ou menos 7 meses, já se dá o payback da melhoria do sistema. E depois que o sistema for pago, ele pode gerar uma economia anual na energia elétrica de R$ 26 mil, com base nos testes que a gente fez. Conclusão, então. Conforme o detalhamento do nosso projeto descrito, né, pode-se dizer que foi um projeto válido, né, e que conseguimos alcançar nossos objetivos, né, específicos, assim, com isso concluído o processo de reaproveitamento de energia, né, rejeitada, compensar o fator de calor sensível em um split butin, né. Então, os pontos positivos, né, do nosso projeto. Resultados, né, positivo, eficiência energética, né, e frigorífica, melhor precisão de controle de temperatura e umidade, né? E o melhor custo e benefício para a implantação do sistema, né? Até a proposta para o nosso trabalho futuro, né? Estudar a necessidade de controle de condensação, né? E estudar a visibilidade de fabricação seriada, né? Fabricação em processo de produção, né? Que foi, assim, um projeto bem válido para nós, né? Que a gente trabalhou bem em cima desse projeto, né? Então, para nós, a conclusão foi ótima, né? Positiva. Assim a gente conclui aí a apresentação do nosso trabalho e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer ponto do trabalho.